Amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo para todos vocês. Estamos celebrando o aniversário de 55 anos da Renovação Carismática Católica no mundo. 55 anos do fim de semana de Duquesne, que deu origem oficialmente à Renovação Carismática Católica. Este retiro aconteceu de 17 a 19 de fevereiro de 1967, na Casa de Retiro A Arca e a Pomba, que fica na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Meu nome é Kátia Rhodes Avariz, eu sou membro do Conselho Consultivo da Casa de Retiro A Arca e a Pomba e participo da renovação e na renovação há 34 anos. E eu estou aqui com meu esposo. Pois então, Kátia, uma alegria estarmos juntos. Eu gostaria de dizer o meu olá, o meu abraço a todos os irmãos e irmãs, amigos, amigas. O meu nome é Sérgio Zavariz. Sou casado com Kátia há 28 anos. Moramos no sudeste do Brasil. Eu, particularmente, estou na RCC há 29 anos e, atualmente, nós dois participamos juntos do mesmo grupo de oração, o grupo de oração Vida Nova, que acontece na paróquia Santa Rita de Cássia, aqui em Vitória, do estado do Espírito Santo. Amém. E que bom falarmos aqui como carismáticos nesse aniversário. Que bênção! Eu poderia dizer que bendita e abençoada é a renovação carismática católica. Experiência linda com a graça do Espírito Santo sendo derramada em nossos corações, que transforma a nossa visão de mundo, o nosso relacionamento com Deus, o nosso sentido de vida. Amados, e a renovação carismática católica é uma graça para toda a igreja e para o mundo, segundo as palavras do cardeal Sunens, que muito ajudou no início da renovação carismática católica a igreja a compreender o que era aquilo que estava acontecendo. A RCC surgiu oficialmente exatamente neste final de semana em que estamos celebrando os 55 anos de existência, através da graça do batismo no Espírito Santo, acontecendo na vida de muitos dos jovens que participaram daquele retiro. Foram 25 jovens, alguns professores da Universidade de Duquesne, por isso fim de semana de Duquesne, porque naquela época pertencia à Universidade Católica de Duquesne, na cidade de Pittsburgh, e hoje pertence à Renovação Carismática Católica. Então, aqueles jovens ali, através desse retiro, em um momento específico, a gente ouve isso muito da Pat Mansfield, que é pioneira da Renovação Carismática Católica no mundo, do David Mangan, e cada vez que ouvimos o testemunho desses irmãos, somos mais uma vez batizados no Espírito Santo de Deus. O batismo no Espírito Santo é a identidade da renovação carismática católica. É um dom de Deus para nós, dom é presente, dom é graça. Uma graça para a nossa vida, uma experiência de sentido, amados, sentido de Deus e do Deus cristão. Experiência do seu amor. A gente pode descrever o batismo de tantas maneiras, mas é uma experiência impactante. Eu jamais vou esquecer o que aconteceu comigo na primeira vez em que eu pisei em um grupo de oração há 34 anos, quando os líderes daquele grupo de oração invocaram o batismo no Espírito Santo e ali, no primeiro dia em que eu pisei naquele grupo de oração, eu fui batizada no Espírito Santo. E aí a gente encontra o nosso verdadeiro lugar neste mundo, que é no coração de Deus, que é nos braços de Jesus, que é na condução do seu Espírito Santo em tudo e em todas as coisas da nossa vida. Assim é na nossa casa, assim é na nossa vida, assim é na nossa missão. Esse amor, essa experiência profunda do amor de Deus por cada um de nós. E nós, como bons carismáticos, não podemos deixar de dizer: Jesus te ama.
Verdadeiramente Ele te ama, um Deus que te ama e que dá vida por você, querido irmão, querida irmã. E a partir desse final de semana, essa graça se espalhou para o mundo inteiro. Amados, 55 anos dessa graça derramada, e hoje a Renovação Carismática Católica está nos 5 continentes do nosso planeta Terra. Aleluia para isso. Bendito seja Deus. Me lembro como se fosse hoje, celebrando os 50 anos do Jubileu de Ouro, lá em Roma, com o Papa Francisco, na vigília de Pentecostes, olhando para aquele mar de irmãos. Mais de 136 mil carismáticos estavam lá presentes. E me chamou muito a atenção bandeiras de países de todo o planeta, das ilhas mais longínquas deste mundo. Deus seja louvado por essa graça que nos emociona, por esse amor de Deus que enche os nossos corações, que é derramado em nossos corações. E se chama Renovação Carismática Católica. Amados, os profetas no Antigo Testamento já falavam das promessas da parte de Deus, de que esse modo de estar presente do Espírito Santo, ele iria se modificar a partir dos tempos do Messias. Então, o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus já feita através dos profetas. E aqui eu destaco o profeta Joel, no capítulo 3, versículos de 1 a 2. Naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Olha que lindo isso! E vossos filhos profetizarão, vossos anciões terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E derramarei do meu espírito sobre cada servo e cada serva. Olha essa promessa de Deus feita pelo profeta Joel e depois também Isaías, em outros também profetas. Amados, é para todos, é para o mundo inteiro, é para cada servo, cada serva, é para mim, é para você, é para Sérgio, meu esposo, é para toda a sua família. Devemos invocar o Espírito Santo oportuna e inoportunamente todos os dias. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e dizer sempre para Ele, como a Pete sempre nos ensina: eu quero mais, Senhor, do teu Espírito, mais do teu Espírito. Eu necessito mais do teu Espírito. Senhor, a minha família precisa mais do teu Espírito, muito do teu Espírito. Senhor, que seja uma graça abundante sobre a minha vida, sobre a minha missão, sobre toda a humanidade. Irmãos e irmãs, aproveito esse aniversário de 55 anos da RCC para dizer: nós que já fizemos essa experiência, devemos desejar que todas as pessoas neste mundo façam a mesma experiência. Todos têm direito a experimentar o amor de Deus derramado em nosso coração, como diz São Paulo em Romanos 5, versículo 5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que o mundo cante, proclame este versículo, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, foi derramado em meu coração e no seu, e nós devemos desejar e nunca esquecer de pedir para toda a humanidade, porque a graça do Espírito Santo de Deus transforma as nossas vidas, muda para sempre as nossas vidas. E então, quando chegou a plenitude dos tempos, o Filho, cumprindo as profecias messiânicas, assumiu a natureza humana, encarnando para nossa justificação e salvação. Ele veio nos justificar, ele veio nos salvar. Ele fala, então, em sua catequese sobre o Espírito Santo, em especial no Evangelho de João, ele fala e revela-nos que o Espírito Santo é uma pessoa, e nós sabemos que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, um com o Pai
e o com o Filho. O Espírito Santo é a expressão máxima do amor entre o Pai e o Filho, sendo derramado sobre todos nós. Jesus então fala-nos de seu caráter individual, o caráter individual do Espírito Santo, de sua missão e do modo como passará a estar presente entre nós. Olha só o que Jesus disse em João capítulo 14, versículos de 16 a 17. Jesus nos diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco." Gente, eu quero chamar a atenção para essa palavra eternamente. Ele ficará, não é só hoje, não é por um momento, ele ficará eternamente. Nós temos um ajudador, um auxiliador, um comunicador da vontade do Pai, o revelador da vontade do Pai, o Paráclito, ou seja, o advogado constantemente vivendo em nós. Há uma vida abundante no Espírito, amados irmãos e irmãs, para todos nós. Mas nós não viveremos essa graça, esse presente conquistado por Jesus para nós, se nós não invocarmos oportuno e inoportunamente. Vida no Espírito é o que Deus quer para cada um de nós. E Ele vai nos ajudar nas tribulações da vida, no cotidiano de nossa vida. Teremos tribulações nesse mundo, Jesus nos disse isso, mas Ele disse: "Eu venci o mundo." Amados, venceremos com a força do alto, que é o Espírito Santo, porque Jesus disse também em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, "Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, pois enviarei sobre vós o meu Espírito, e ele vos dará força, e sereis minhas testemunhas." Ele vai dizendo aonde. Nós temos a força do alto para discernir, saber por onde andar, saber o que dizer, o que falar, como nos comportar. Temos tudo, temos o amor de Deus. E Jesus continua: "É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá," olha, eternamente, agora a palavra permanecerá convosco e estará em vós. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. E Jesus diz, quero repetir, eternamente, ou seja, permanentemente. Louvado seja Deus, amados irmãos e irmãs. A RCC é uma das atualizações de Pentecostes na história da igreja. Amém, amém, Kátia. A RCC é de fato como uma torrente de graças, uma torrente de água viva, jorrando desde 1967 até os dias de hoje. Em 2014, o Papa Francisco se encontrou com a RCC em nível mundial e expressou todo o seu carinho para com os carismáticos. Na época, ele disse: "Espero que compartilheis com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo", expressão que se lê nos Atos dos Apóstolos. "Sois", disse Papa Francisco, "dispensadores da graça de Deus." E que termo lindo, dispensadores, né? Doadores, aqueles que são responsáveis por dispensar, por doar. Distribuir, exatamente. A graça de Deus. E o Papa Francisco nos dá essa missão e nos vê assim. Sim, ele completa. Portanto, é necessário viver e compartilhar esta experiência. Que missão, que responsabilidade. E nós hoje compartilhamos tantas coisas, né, nas redes sociais, e o Papa Francisco nos pede algo que é uma missão que deveria ser a nossa primeira: compartilhar esta graça, compartilhar a experiência do batismo no Espírito Santo. Sim. E ainda no Estádio Olímpico de Roma, o Papa Francisco disse a todos nós: "Vós
renovação carismática católica, recebestes um grande dom do Senhor, nascestes de um desejo do Espírito Santo, como uma corrente de graça na igreja e para a igreja. Isso é lindo, isso é maravilhoso, Isso é maravilhoso. irmãos e irmãs. Ouvirmos isso do nosso Papa. Do próprio Papa. Isso é muito lindo. É algo impressionante, um tempo novo, um tempo de graça para a renovação e que precisa ser compreendido, em primeiro lugar, como missão que nos é dada pelo próprio Deus, em segundo lugar, como responsabilidade. E é muito lindo porque o Papa disse: nascestes de um desejo do Espírito Santo. A renovação carismática católica tem como fundador, poderíamos dizer, o Espírito Santo de Deus. Foi Deus que a quis, foi Deus que a desejou, foi Deus que a fez surgir. Há 55 anos atrás, eu não canso de dizer amém, aleluia, glória a Deus por isso. Glória a Deus, de fato, pelo coração aberto daqueles estudantes e daqueles professores que estiveram com o coração aberto, assim como a Pet, todos que estavam ali, desejosos de receber mais do Espírito Santo. Esse coração aberto é o convite para todos nós, nestes tempos, de agradecermos por aquele grupo de pessoas que estiveram juntas, que deram sim para aquele retiro. Deram sim, e agora para que mais e mais pessoas possam dar também o seu sim e propagar essa boa nova, essa boa notícia por muitos e muitos mais anos, mais 55, mais 155 e muito mais. Amém. É preciso recordar também, amados irmãos e irmãs, que em 2019 o Papa Francisco nos disse o seguinte: a Igreja tem necessidade do Espírito Santo. Cada cristão, na sua vida, tem necessidade de abrir o coração à obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz ao encontro pessoal com Jesus e assim a nossa vida muda, ela é transformada. O que nos muda em homens e mulheres completamente novos. É possível nascer de novo, disse Jesus a Nicodemos. Pelo Espírito Santo é possível nascer de novo. Amados, esse é o chamado de Deus para cada um de nós. E essa é a recordação que o Papa Francisco faz a todos nós e que nós queremos aqui juntos recordar dessa lembrança, dessa chamada de responsabilidade que o Papa Francisco nos faz, exatamente para que esse momento de júbilo, de aniversário dos 55 anos da Casa de Retiro, do Retiro em Duquesne, possa reavivar a nossa chama, reavivar nossa esperança e acender a chama em tantos outros corações. Essa é a missão da renovação carismática católica no mundo todo, ser um instrumento nas mãos de Deus, pelo seu Espírito Santo, para transformar homens e mulheres em novas criaturas, capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é amor, isso é fraternidade, isso é vida no Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus! A gente fica muito feliz por ter tantas graças fundamentando esse momento de júbilo, de alegria, de aniversário, uma festa que se comemora não apenas com bolo, mas com esses fundamentos da palavra, o apoio do nosso Papa, o líder maior da Igreja Católica. Aliás, é preciso recordar também São João Paulo II, que quando esteve reunido com a Renovação Carismática Católica, disse aos membros da RCC no mundo:
No nosso tempo, ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Assim ajudareis a fazer que tome forma aquela cultura de Pentecostes, a única capaz de fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos. Que coisa bonita. Mais linda, né? Isso é maravilhoso. Somos chamados, né, a sermos instrumentos da civilização do amor, né? Instrumentos para fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos, ou seja, a espalhar a cultura de Pentecostes pelas palavras do Papa São João Paulo II, né? A única que pode fecundar a civilização do amor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Uma civilização cuja cultura está centrada no amor, e esse amor que vem de Deus, pelo seu Espírito Santo, que se transborda em cada um de nós, entre nós e volta para Deus. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Assim sendo, a missão da RCC é, como nunca, fazer com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. E por isso nós dizemos: vida longa aos carismáticos! Feliz aniversário de 55 anos RCC! Que Deus os abençoe. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Forte abraço. Que alegria poder compartilhar um pouquinho da experiência do batismo no Espírito Santo na minha vida. Quis, eu creio por obra de Deus, providência, não coincidência, que a renovação surgisse em fevereiro de 1967. Eu nasci em maio. Portanto, os 55 anos já está fazendo parte da minha vida. Começa por aí. A minha primeira experiência do batismo no Espírito Santo, o Padre Haroldo veio para o Brasil e, por que pareça, não foi aí. Ele veio para o Brasil, meus pais faziam parte em São Paulo, casais piloto que foram da renovação carismática, de uma experiência de oração que minha mãe teve, mas ainda não foi aí. Com 7 anos, ela foi em casa, a Gabriela, uma líder da renovação carismática em São Paulo, graças a Deus até hoje, 90 anos de idade, e lá eu tive a minha primeira experiência do batismo no Espírito. Tinha 7 anos e eu tive a experiência do repouso no Espírito. Ninguém me explicou, eu não sabia o que é isso. Eram meus pais, minhas irmãs, e quem teve essa experiência justamente foi minha mãe e eu. Uma sensação que, da minha vida, depois daquele dia, 7 anos até hoje, eu tenho essa recordação. Sentir-se amado por Deus, depois dessa experiência, é uma sensação, sabe, uma moleza, uma coisa que eu vou depois explicar, que eu tive várias vezes, mas que marcaram a minha vida. Então, primeira vez com 7 anos, e Jesus se tornou de fato real na minha vida, 7 anos. E depois já como sacerdote, com o Padre Robert de Grandes, saudoso Padre Robert de Grandes, teve um encontro com ele, com os sacerdotes, com padres, jovem sacerdote, 1 ano de padre. E nesse dia ele falava sobre justamente o repouso no Espírito. Naquele dia, novamente, eu tive essa experiência como sacerdote, e como isso fortaleceu meu ministério sacerdotal. E daquele dia ele se tornou meu diretor espiritual, até o seu falecimento. Então, Deus tem seus planos. Na minha vida, o batismo no Espírito Santo esteve muito ligado aos carismas, e essa experiência do batismo no Espírito e repouso no Espírito. E eu peço a Deus que possamos reavivar isso, que possamos ter cada vez mais essa intimidade com o Senhor. O que fez o batismo no Espírito Santo na minha vida? Intimidade com Jesus Eucarístico. Essa certeza da presença do Senhor,
amor a Nossa Senhora e querer viver mais intimamente com Santa Teresinha. Jesus, que eu possa amá-lo como o Senhor nunca foi amado. Renovação comemorando agora 55 anos. Estarei comemorando um mês e pouco depois, também 55 anos de idade. Que possamos estar a serviço de Jesus, levando o poder do amor do Senhor, com coragem, como diz em grego, parresia, e cada vez mais sedentos da sua palavra, do seu amor. Posso compartilhar, com 7 anos, depois eu me ordenei com 27, 20 anos depois, 27, 28 anos, fui novamente ter uma reexperiência através do repouso no Espírito, desse batismo no Espírito, que possamos cada vez mais viver. Eu peço a Deus e desejo que cada vez mais um novo Pentecostes aconteça em nós. Obrigado à Renovação Carismática Católica por salvar a minha família, meus pais, por me ensinar a amar Jesus a cada dia mais e por me levar mais e mais a amar a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Deus abençoe a todos, por um sacrário como aqui estou, com a intercessão da Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo. Amém. Algo aconteceu 55 anos atrás. Maravilhas aconteceram. Um derramamento do Espírito Santo aconteceu numa casa de retiros, Ark and Dove. Um grupo de universitários da Universidade do Kansas, de Pittsburgh, e um grupo de professores fizeram um retiro 55 anos atrás. Eles leram no livro A Cruz e o Punhal e Atos dos Apóstolos, capítulos 1 a 4. E durante este retiro, Pentecostes veio para esse grupo de jovens. Algo maravilhoso para a nossa igreja. E a vida dos jovens foram transformadas e, consequentemente, muitas outras pessoas receberam a mesma bênção que aconteceu 55 anos atrás. Pelos frutos conhecemos que esse foi um ato de Deus. A bênção de Deus é Deus agindo. E neste caso, Deus derramando o Divino Espírito Santo sobre aquele grupo de jovens. Depois disso, a bênção se espalhou pelos Estados Unidos, por outros países, até pelo Brasil. Jesus prometeu o Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O Espírito Santo desceu sobre nossa querida mãe e ela concebeu do Espírito Santo. No Rio Jordão, Jesus, o carpinteiro, entrou nas águas e terminou a carreira de carpintaria e comecei a pregar a palavra de Deus. Ele poderia dizer: o Espírito do Senhor está sobre nós, sobre ela e, consequentemente, sobre nós. E algo maravilhoso aconteceu no dia de Pentecostes, quando ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. Existe uma sequência de graças: a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, a morte, a ressurreição e Pentecostes. Jesus prometeu: sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E aconteceu. Só Deus sabe o início e o fim daquilo que Ele está fazendo. O início é Pentecostes. Aconteceu no 55 anos, no bolo especial na nossa querida igreja. E o fim
Só Deus sabe o fim. 55 anos, muitas coisas aconteceram, mas muita mais coisa vai acontecer, porque só Deus sabe o início e o fim daquilo que Ele está fazendo. Vida nova, nova dimensão de vida. Passamos a templos de Deus, recebemos um dom e dons do Divino Espírito Santo. Eu louvo e agradeço a Deus por aquele povo lá do 55 anos atrás, muitos deles começaram a publicar livros, fazer encontros, viajar, viagem para o Brasil. A minha vida mudou. A minha vida mudou muito. 2 anos depois do Ark and the Dove. 2 anos depois de Ark and the Dove. 53 anos atrás. Eu posso dizer que é muito bom ser sacerdote, é muito, muito bom ser sacerdote e ter a orientação do Espírito Santo, do modo especial, a sabedoria e o dom de discernimento. Só podemos dizer obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo Pentecostes acontecendo hoje em dia. E clamamos e pedimos que cada vez mais esse derramamento do Espírito Santo, que começou há 55 anos, continue de uma maneira maravilhosa para centenas de milhares e milhões de pessoas. Vem, Divino Espírito Santo, transformar a vida de todos nós. Eu saúdo vocês, que tem a graça que dessa vez eu não posso ter, de estar aí, nesse lugar, onde pela primeira vez aconteceu o batismo no Espírito Santo com estudantes católicos. Era uma casa, a arca e a pomba, e uma capela simples. Mas ela fala muito. Por quê? Porque a Pat Mansfield foi a primeira que entrou naquela capela, sozinha. E de repente começou a orar em línguas. Um outro chegou e também começou a orar em línguas. E assim foi, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Foi aquela festa. Outra coisa, até aquele momento, a casa estava sem água. Imagina o que seja uma casa de retiros sem água. As torneiras não saíam águas. Quando aconteceu isso, que foram batizadas no Espírito, viram um barulho grande, foram ver, eram as torneiras que se abriram, jorraram água. Era a demonstração realmente da água viva do Espírito que estava sendo derramado sobre aquelas pessoas. E foi o início da renovação carismática católica. Daquela universidade de Pittsburgh, foi para outras universidades. E outros foram batizados no Espírito Santo. Aquilo cresceu como fogos de artifícios pelos Estados Unidos. Professores da Universidade Gregoriana de Roma estiveram lá. Ficaram curiosos sobre isso. Depois, aceitaram a imposição nas mãos, e até jovens estavam impondo as mãos daqueles grandes professores da Universidade Gregoriana, e eles foram batizados no Espírito Santo. E levaram isso para Roma. E Roma tinha um grupo de oração maravilhoso, onde todos os dons se manifestavam. E daí para a Europa, e daí para o mundo, são 55 anos de renovação carismática
no mundo. Eu saúdo você que tem essa graça de poder estar aí nesses dias. Eu, infelizmente, não posso, mas daqui eu quero acompanhar. Orem por mim, para que eu tenha cada vez mais o fogo do Espírito Santo dentro de mim, para que eu seja aquilo que várias vezes eu falo. Eu quero ser Mr. Pentecostes. Eu quero ser Mr. Pentecostes. Vou ser, pela graça de Deus, Mr. Pentecostes. E você é convidado a isso. Você é convidado a isso. Passaram 55 anos, não pode esmorecer. É o contrário. Tem que levantar. Mais fogo. Não é questão de barulho, mas mais fogo, mais dons do Espírito Santo, mais carismas manifestos. Sim, não estamos velhos, não. 55 anos é muito pouco. O mundo é grande. O Papa Francisco disse que o mundo é grande e ele precisa ser batizado no Espírito Santo. E a tarefa é nossa, como foi tarefa daqueles jovens daquela Universidade de Pittsburgh. Agora, aos 55 anos, a tarefa é nossa. O Papa Francisco não está aí com vocês, muito menos comigo, mas ele está dizendo o que disse quando a renovação completou 50 anos. Ele quer que se leve a graça do batismo no Espírito Santo para o mundo. Então, parabéns a você que tem a graça de estar aí e parabéns a você que vai renovar certamente o seu batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito para que cada vez mais ele venha e inunde a face da terra. Sobre você que está aí, sobre os seus grupos de oração, sobre aqueles sobre os quais você é responsável, de tantas maneiras na renovação no Brasil, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querida família carismática mundial, nós somos os servos do Senhor que compõem o Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil. O nosso coração se alegra e se rejubila no Senhor pelos 55 anos de existência da renovação no mundo. E tudo começou a partir da nossa querida e amada casa, a Arca e a Pomba. A Arca e a Pomba foi um celeiro, foi um cenáculo de Pentecostes que se irradiou para todo mundo. Nós louvamos a Deus por essa casa bendita e por esses irmãos que nessa data estão celebrando o aniversário de 55 anos da Renovação Carismática Católica. Que venham outros 55 anos e que nós continuemos a propagar o batismo no Espírito Santo até Jesus voltar. Long life for the charismatics. Feliz aniversário!